Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique, mais um tópico aí para nós continuarmos o nosso conteúdo das atividades IAD. Então vamos falar da assistência judiciária gratuita, né? Que tivemos algumas alterações. Vocês sabem que eu particularmente gosto muito da letra da lei, né? E então vamos estudar aí o artigo 790 e seguintes do material, que está aí no material enviado. Está no capítulo 7, né? Para quem é meu aluno, no capítulo 7. Para quem não é aluno, está aí na tela, né? Então, pessoal, o artigo 790, pessoal, vai falar sobre as formas de custas referente à Justiça do Trabalho, né? As custas da Justiça do Trabalho, elas são pagas no final do processo ou na interposição do recurso no momento em que a parte referente paga a parte que perdeu o processo, né? Então, lembrem, se for improcedente, quem perdeu foi o reclamante. Se for parcialmente procedente ou procedente, né, quem perdeu aí foi a reclamada. Então, professor, parcialmente procedente, quem paga as custas? Reclamada. Então, se eu pedir 100 mil e ganhei 50 reais, foi parcialmente procedente, quem paga as custas é a reclamada. Exato, ela vai pagar as custas no processo, 2% sobre 50, só que daí não atinge o valor mínimo, ela vai pagar o valor mínimo, que é 10,64. Tá bom? Gente, aqui nós temos que saber que paga as custas, tá? Se tu não tiver assistência judiciária gratuita, tá? A Justiça do Trabalho já se posicionou de maneira definitiva que é possível sim ter a justiça gratuita, tanto o reclamante quanto a reclamada. Aliás, não está aí no material. A súmula 463, ela foi incluída de maneira proposital, não foi incluída de maneira proposital, porque num primeiro momento se tinha um posicionamento que a súmula 463 não se aplicaria mais à Justiça do Trabalho. Ela estaria, como se diz, com o seu texto contrariando a nova redação da CLT da reforma trabalhista, então ela não teria mais aplicabilidade. Recentemente o TST se manifestou que sim. Sim, a súmula 463. O que diz a súmula 463? Que o empregado vai ter a JG e, tendo a JG, não paga custas se declarar pobre. Tá? Então, a simples declaração já vale para fins de percepção de JG. E a súmula 463 diz que pode ser concedido a JG para empresas, desde que comprove. Então, o trabalhador basta alegar, tá? Ao contrário da empresa que, além de pedir, né, além de alegar ser pobre, não ter condições, ela vai ter o quê? Vai ter que comprovar. Como que eu vou comprovar? Bom, traz a, traz a, traz a declaração, né, dos ganhos, né, da empresa e o custo, ó, a empresa, faturamento, né, traz o faturamento da empresa, traz os custos e mostra que a empresa está funcionando há não sei quanto tempo no negativo, tá? Daí nessa situação é uma ao qual tu vai poder ganhar a JG. Para o reclamante, além de se declarar pobre, o parágrafo terceiro vai dizer que é aquele que recebe até 40% do teto do INSS vai ganhar. Então, se teu cliente ganha até 40% do teto do INSS ou está desempregado, ele sempre vai ganhar JG. Se ele ganha mais do que isso, tem que fazer a declaração e tem que alegar conforme a súmula 463, né? E agora os tribunais estão concedendo, tá? O 790A vai dizer quem são os isentos de custas, que daí vai dizer ali o Ministério Público do Trabalho, quando ajuiza uma ação civil pública, a União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, né? Não alcança para quem fiscaliza o exercício profissional, que daí também são os auditores fiscais do trabalho. Sobre a questão da assistência judiciária gratuita, nós temos, pessoal, a OJ 269, tá? Que o benefício em qualquer tempo e em qualquer grau, desde que o prazo tenha sido requerido junto do recurso.
Então, tu pode pedir a JG em qualquer momento do processo, em qualquer grau. Inclusive, essa própria J aqui, ela não está com o seu teor completo no material, só copiei uma das partes dela. Ela diz o seguinte: se tu pediu a JG e não ganhou, daí tu está advogando para a empresa, tu vai ter que fazer o recurso. Só que para fazer o recurso ordinário, tem que pagar 10 mil mais as custas. E a tua empresa realmente está com dificuldade financeira, não tem dinheiro para efetuar esse pagamento. O que tu vai poder fazer neste caso? Tu interpõe um recurso para o tribunal pedindo a JG. E daí a própria J diz que o tribunal vai ter que aceitar o teu recurso sem o pagamento das custas e sem o pagamento do depósito, porque tu está requerendo em sede recursal o ganho da JG. Daí sobe para o tribunal analisa o pedido da JG. Se for aceito, vida que segue. Se não for aceito, volta e te dá prazo para pagar as custas e o depósito recursal, tá bom? Pagamento dos honorários periciais, pessoal, aqui é um ponto, né, que paga a perícia quem perde o objeto da perícia, né? Então, se tu pediu insalubridade e tu perdeu insalubridade, tu vai pagar o perito. Mas agora, tu vai pagar o perito mesmo que tu tenha JG? Sim, de acordo com o caput do 790, havendo necessidade do pagamento de perícia por quem perdeu o objeto, mesmo que tenha JG, ele vai pagar. Aqui ainda nós temos a discussão se é constitucional ou não, porque isso coloca medo no funcionário de requerer um pedido que obrigatoriamente vai ter a perícia, tá? O 791 vai falar dos honorários sucumbenciais, né? Finalmente apareceu os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho para os advogados particulares, 5 a 15%. Tá? De 5 a 15% é devido contra a Fazenda Pública, é devido honorários na reconvenção também, é devido os honorários. Mas aqui a questão eu tenho a JG, mesmo assim eu vou pagar honorários, e aí nós estamos diante de uma discussão constitucional. Por quê? Primeiro, gente, nós temos duas situações, tá? E a questão toda é o parágrafo 4º. Tá? É o parágrafo 4º. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar para vocês. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a defesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes do trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado este prazo, tais obrigações. Então é o seguinte, tu ganhou a JG e tu perdeu todo o processo. Tu vai precisar pagar honorários? Não. Por 2 anos tu não paga honorários. Por que por 2 anos? Se em 2 anos tu recuperar a tua situação financeira, maravilha. Daí tu não precisa pagar. Se em 2 anos tu recuperar a tua situação financeira, pode a parte credora te cobrar esses valores. Então é o seguinte, eu tenho lá 100 processos no escritório, e daí eu ganhei honorários no 100, mas no 100 os reclamantes têm a JG. Eu vou ter que ficar cuidando a vida pregressa desse pessoal. Então, gente, eu acho o seguinte, se tu ganhou a JG e não ganhou nada no processo, tu não vai pagar porque não vai ter empresa, os advogados da empresa não têm tempo, prazo para sair correndo, para sair fiscalizando a tua vida. Outra questão que o parágrafo 4º diz é, se tu obter renda no processo. Então é o seguinte, se tu, mesmo com a JG, se tu ganhou algo, se tu recebeu 20 mil mas tu perdeu algum pedido, tem honorários referentes a esse pedido que tu perdeu. Então, se tu recebeu algum valor no processo ou em outro processo, pode o juiz determinar que parte deste valor seja destinado ao pagamento de honorários. Então, mesmo com a JG, eu posso pagar honorários? Sim, se tu recebeu algo no processo. Aqui está em discussão, eu vou dizer que entendo, não é questão de entendo, eu acho que vai prevalecer.
tá? Existe um forte indício que vai ser considerado constitucional este dispositivo, tá bom? Então fica aí, pessoal, mais uma aula de processo do trabalho. Não se esqueçam de dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal para ajudar o professor, né? Estamos começando aí no YouTube, mas sempre com o intuito principal de ajudar e passar conteúdos para os alunos, tá bom? Forte abraço e bons estudos.